Cumprimento os irmãos na paz do Senhor, louvamos a Ele por esta noite, por esse privilégio, de nos encontrarmos na casa do Senhor para adorarmos na beleza da sua santidade. Ficamos de pé. Deus e Pai, te damos graça mais uma vez, te louvamos, agradecido, Senhor, por esta oportunidade de estarmos para cultuarmos a Ti. Vem receber o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor, nos direcionar por Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito, que sejamos, Senhor, tocados e movidos por Ti. Dai, Senhor, bênção a cada um dos Teus filhos que precisam. Olha, Senhor, para nossos lares, nossa família, nossa cidade, nossa nação. Meu Deus, olha para o sofrimento do Teu povo ali, Senhor, na Venezuela. Lança por terra, Senhor, aquela situação Tu pode resolver. Como, Senhor, a situação dos missionários, Senhor, lá no Oriente Médio, onde estão, Senhor, muitas vezes perseguidos, na África. Olha para cada um dos nossos missionários, Senhor. Olha para as famílias, pelos lares, Senhor, pela Tua igreja, pelo trabalho que vai ocorrer aqui nesta semana. Dirige por Ti, Senhor, orienta segundo a ação do Teu Espírito, que sejamos edificados, consolados, Senhor, e preparados por Ti. Por tudo isso te louvamos, Senhor, somos agradecidos, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. Vamos dar início cantando o hino de número 4. Convido o presbítero irmão Zico para, no início, louvar o Senhor com o hino de número 4. Todos quantos têm fôlego, louve ao Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Adoremos a Deus, irmãos. Deus velará por ti. Número 4. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará,
número 8, irmãos. Hino de número 8, meu querido irmão Aristeu. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e na fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, ao pecador perdoar anela, Ele só, e pelos seus santos sempre vela, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, Deus em seu Filho se ha comprazido, nele só, mas sua glória me ha repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, nele nós temos um firme guia, nele só, a noite enche de alegria, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só. Ainda louvando ao Senhor com o hino de número 200, com o pastor Jomar. Graças a Deus. Com alegria, saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Damos graças a Deus por estarmos aqui adorando o nome do Senhor. 200,
o bondoso amigo. Vamos adorar a Deus com alegria, com gratidão e satisfação na nossa alma. Bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Ele nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta nisso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nem podemos alcançar. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Bem, pela nossa escala hoje, cooperando conosco, temos as congregações lá dos Loyolas. Onde estão os irmãos lá dos Loyolas? Vendo ali o grupo de irmãos, tem o obreiro de lá, está lá o nosso irmão Francisco, irmã Laide, sentado junto com os irmãos ali. Muito obrigado pela cooperação, nos abençoe. Então as irmãs do ciclo de oração vai estar organizando para na sequência estar louvando a Jesus. Parque Polo de Expansão, pastor João Messias e seus obreiros, mais a congregação, os irmãos que estão, muito obrigado. As irmãs sentam-se juntos ali para estar louvando ao Senhor Jesus. Jardim Vanessa, o Ademir está aí, tem alguém lá do Vanessa? Não tem. Congregação Lagoa Nova, está ali o presbítero irmão Paulo, representando o pastor Joel Pereira, e esses irmãos ali do Lagoa Nova, fazendo representar nessa noite. Pode estar louvando também aí, juntamente com os irmãos. Lagoa Nova, Vista Alegre, tem os obreiros lá, pastor Nelson, os irmãos lá do Vista Alegre, o Natalino não chegou ainda, e a congregação aí do Vista Alegre. Muito obrigado, Deus abençoe, as irmãs juntos, louvando e agradecendo o nome do Senhor, as irmãs aí louvando o Senhor. Também conosco hoje, visitando Josi e Ludmila. Quem são essas duas pessoas, por gentileza? Vamos saudá-la dizendo: sois bem-vinda em nome de Jesus. A irmã que está aí mais perto, cumprimenta aí as irmãs que estão aí cooperando conosco nessa noite. Depois, na sequência, a irmã Vitória vai estar louvando a Jesus. Já organiza aí o CD para, na sequência, quando a irmã estiver louvando, os diáconos tomam posição e se organizam para recolher os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Então, as irmãs com alegria, louvando a Jesus.
Enquanto a irmã Vitória vem orar ao Senhor, vem louvar o Senhor, e os diáconos já recolhendo as contribuições, os dízimos que trouxemos para a casa do Senhor. Nós queremos pedir o nosso irmão que aí está, por favor, isto, vem aqui à frente. Esse moço esteve aí hoje falando com nossos irmãos aí, vira para a igreja, por favor. Ele acertou um trabalho de segurança, ele precisa de presente um terno preto. Se alguém tem para doar aí para ele, um terno preto, só que o manequim é um pouquinho diferente né? Você tem o número da sua roupa? Que número que é? Calça 56 e o 62 o paletó. Tem alguém que tem essa roupa preta que pode fornecer para o nosso irmão aí, para ele poder acertar o trabalho aí? Tem alguém? Pode ajudar o nosso irmão? Vem aí pedir ajuda nossa aí. Tem alguém? Ninguém tem um terno preto aí para... Eu tenho um lá, mas só se vestir de um lado só, né? Aí não dá certo, né? Oi? Certinho. Fique de pé, irmão Valmir. Para ele identificar o senhor. Depois do culto, o senhor fala com ele ali, tá bom? E vai encaminhar aí, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Então, a irmã Vitória vai estar louvando o Senhor e nós vamos estarmos contribuindo com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus e todo o povo. Aleluia! Este Jesus que ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Chegando à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu. Eles então reconheceram, cheio de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus.
Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos se perderam no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Jesus fica sempre conosco. Amém. Convido a todos a estarmos de pé. Convido aqui o pastor Nelson Marcelino para orar o Senhor. Temos aqui pedido de oração para o irmão Lucas, que está internado, para os meus filhos Silvia e netos, Vinícius e Igor e Silvio, André, Neto. Então aqui está esse pedido de oração. Quantos mais precisam de oração? Eu e minha casa. Pastor Jomar parabeniza a filha Amanda, que está aniversariando. Amanda, cadê você? Cadê você, Amanda? Está ali? Também está aniversariando a tia do irmão Jomar, irmã Leda. Cadê a irmã Leda? Levante a mão. Vamos parabenizar nossas irmãs. Parabéns. Deus abençoe em nome de Jesus. Tenha muita vida abençoada pelo Senhor. Orar também pelo pastor Gênesis, que vai ministrar a palavra nessa noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao nosso Deus. Nosso Deus e querido Pai, nós continuamos te adorando, te bendizendo, Pai. Estamos na tua casa agradecidos por mais esta oportunidade, pelos teus filhos aqui presentes, meu Deus. E agora apresentamos esses pedidos de orações que têm chegado em nossas mãos. São irmãos, são pessoas que precisam do teu favor, da tua bênção, do teu socorro, e nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha ao encontro dessas vidas, para abençoar, para trazer a solução, para trazer a cura, o alívio, Senhor, a direção, a orientação que vem da parte do teu Espírito, a cada mão que foi levantada aqui nesta noite, indicando uma necessidade, uma dependência do Senhor. Abençoa, meu Deus, que a tua bênção venha alcançar esses teus filhos, dessas famílias. Põe o teu filho, irmão Gênesis, que vai, Senhor, ministrar a tua palavra que tem poder, a tua palavra que cura, a tua palavra que transforma, Senhor. Venha falar conosco pela tua palavra. Usa o teu filho como instrumento nas tuas mãos, da tua graça, da tua vontade. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor e a todos os nossos internautas que esteja participando deste culto nesta noite. Que o Senhor Deus venha falar com cada um de vocês. Os irmãos podem assentar, querendo aqui agradecer a Deus pela oportunidade e agradecer também o nosso ministério, pastor presidente, pastor benemérito, e a todos os companheiros que está conosco nesta noite. Queridos irmãos, quando o pastor Jurandir nos convidou para trazer aqui uma palavra da parte de Deus, é bem verdade que a gente já dirigiu igreja por bastante tempo, mas quando a gente é convidado para trazer uma palavra, irmão, as pernas ainda tremem, né? Ainda treme. Mas isto é porque nós vamos transmitir, irmão, não nossa palavra, mas a palavra de Deus, através do Espírito Santo. E os irmãos que aqui estão vão sair daqui nesta noite alegre, porque o Senhor Deus irá falar conosco através da sua palavra. E eu quero convidar os irmãos para abrir sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 5. Eu quero ler, eu não gosto de ler muito texto comprido, mas esse texto aqui se faz necessário nós ler, para nós entender a palavra de Deus através desse grande homem de Deus. Daniel capítulo 5, verso 1, e o título desta mensagem é O Banquete do Rei Belsazar, a Mão Misteriosa.
Quando se fala em banquete é muito bom, né? Banquete é bastante fartura, diversão, mas esse banquete aqui, irmão, não foi muito bom para esse rei, não. Daniel capítulo 5, verso 1 diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, e as suas mulheres e as suas concubinas. Beberam o vinho e deram louvores a deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceu uns dedos de mão de homem que escrevia de fronte do cartiçal na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram, e as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. E ordenou o rei, com a força, que se introduzisse os astróglofos, os caldeus, os adivinhadores, e falou o rei e disse aos sábios de Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler as escrituras e nem fazer saber ao rei as suas interpretações. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estava sobreexaltado. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha, e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos e nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos Deus Santo, e nos dias do teu pai se achou nele luz, entendimento, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, ó rei, Nabucodonosor, sim, teu pai, rei, constituiu o chefe dos magos, dos astróglofos, dos caldeus e dos adivinhadores. Queridos irmãos, é uma leitura um pouco extensa, mas se fazia necessária para nós entender essa passagem bíblica e o que Deus quer falar conosco nesta noite. Nós sabemos que Daniel, ainda jovem, foi levado cativeiro para a Babilônia. E esse Daniel, ainda jovem, ali não se misturou com o povo daquele reinado. E o que me chama a atenção aqui nesta noite, irmãos, é que o rei Belsazar conhecia a história do seu pai. Ele foi instruído no reinado do seu pai, mas só que o rei Nabucodonosor, ele usou as coisas que ele trouxe lá do templo, ele se engrandeceu, Nabucodonosor cresceu. É a história aí, os irmãos podem ler depois, que esse rei Nabucodonosor virou até um animal, e foi pastar, comer erva, come os bois e os animais. Mas o que me chama a atenção, que Nabucodonosor ainda teve a oportunidade. Ele virou animal, foi para o pasto, mas lá do pasto diz a Bíblia que o animal, olhando ao céu, reconheceu que ele não era ninguém
e Deus perdoou e ele voltou ao seu reinado. Mas agora, querido, seu filho seguiu a mesma trajetória do pai, mas de uma maneira diferente. Ele deu ali uma festa. Ô pastor, mas fazer festa é pecado? Não, qualquer um de nós pode fazer uma festa grande, convidar todos os irmãos aqui a participar do banquete. Mas só tem uma diferença, que o banquete que aquele rei deu ali, irmãos, ele estava fazendo um engrandecimento a deuses. Pela ordem, os irmãos podem ver que eles começaram com Deus de ouro, adorar Deus de ouro, depois começou a adorar Deus de bronze, depois começou a adorar Deus de prata, e depois começou a adorar Deus de pedra, de madeira, que esses deuses não poderiam fazer nada para ele. Mas a Bíblia diz que quando ele estava, irmão, na festa, ali naquele festão que ele estava fazendo para os seus 1000, que eram só os grandes que estavam ali, prefeito, governador, os demais que governavam ali aquela nação, no qual ele era governador. E a Bíblia diz que Daniel estava meio que quieto, deixado para de lado. Queridos, a Bíblia diz que Daniel foi para lá jovem. E se os irmãos lerem a história, nós vamos acompanhar que como é difícil a vida do crente, irmão. Como é difícil, pastor Levi. Daniel lá jovem, passou por todas aquelas lutas, foi jogado na cova de leão, e assim por diante, e agora Daniel é novamente chamado para passar por uma prova. Mas nessas condições Daniel já estava meio que velhinho, já ali deixado de lado. Esse rei Nabucodonosor esqueceu o que seu pai tinha feito. O seu pai tinha constituído, irmão, Daniel. Veja bem que Daniel mudou até o nome dele, Daniel era chefe. Daniel era chefe dos astrólogos, dos adivinhões, dos feiticeiros. Daniel comandava tudo aquilo ali, porque Daniel tinha, veja bem os irmãos, olha aqui o que a rainha viu. Ele tinha luz. Aleluia. Mesmo já atendo a sua idade, a rainha ainda via em Daniel brilho de Deus. Aleluia. Que Deus ainda estava na vida de Daniel. E naquela confusão toda, que o rei, quando ele estava lá sentado no seu palácio, fazendo a sua festa, com as suas concubinas, com as suas mulheres, certamente ali deveria estar uma grande dança, um bailão, e todos ali festejando. Mas de repente, o dono da festa, irmãos, olha para a parede, e ele diz: que negócio é esse? Eu nunca vi isso no meu palácio. Que negócio é esse que eu estou vendo a metade de uma mão, uns dedos escrevendo, e é dedo de homem. Eu não sei se Deus mandou o anjo, eu não sei se o próprio Jesus foi lá escrever na parede, mas a verdade é que o rei, que tinha toda a sua inteligência, naquele momento ele ficou analfabeto. Ele ficou analfabeto. Analfabeto que ele olhava a letra, via a letra e não sabia ler. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E conosco também, irmão, não é diferente não. Muitas vezes alguém despreza você porque você é um crente. Alguém despreza você porque você serve a Deus. Mas quando a coisa aperta, quando a coisa fica difícil, olha, aí do nosso lado tem um vizinho que é crente. Quem sabe se nós chamar ele pode resolver essa situação. Aleluia. Quem sabe que naquele convite para aquela festa, Belsazar esqueceu de Daniel. Belsazar nem lembrava mais de Daniel. Daniel estava lá jogado fora da comunicação de Belsazar. Mas ainda sempre, irmão, que alguém pode até nos deixar de lado, mas tem alguém que lembra de nós. A rainha disse: olha, rei,
Por que você está assim, exaltado, né? Todo trêmulo? Tem um homem aí no seu palácio. Tem um homem aí que pode falar com você. Aleluia. Mas como assim? Olha, no tempo do teu pai, esse homem resolveu muita situação difícil aí para Nabucodonosor. Mas então manda chamar ele. Aleluia. É assim que é conosco, irmão. Pastor são tudo pilantras. Pastor na linguagem comum, gosta de roubar. Mas quando está, irmão, lá na tristeza, na angústia, na depressão, sofrendo, olha, manda chamar o pastor. Manda chamar o pastor, porque eu estou com angústia na alma, eu estou triste, eu não consigo resolver a situação. Quem sabe se o pastor vir aqui orar por mim, eu vou ficar alegre. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Nabucodonosor, irmão, ele era um homem bom, não tinha enfermidade, não sentia nada, mas de repente, quando ele olha e vê os dedos escrevendo na parede, a Bíblia diz que todo o sistema nervoso central dele bambeou. Ainda bem que acho que ele estava sentado na cadeirona, né? Porque se tivesse de pé tinha caído. Ele sentado na sua cadeira, todo o seu sistema nervoso, a sua coluna, sua espinha estremeceu, só em ver os dedos escrevendo na parede. Mas agora o que chama a atenção, irmão, que ele estava vendo a carta sendo escrita, as palavras sendo escritas, e era a mesma coisa de um bebezinho olhando que não sabia ler. Aí ele ficou nervoso, esqueceu a festa, deixou a festa de lado e disse: olha, eu preciso saber o que está sendo escrito ali. Manda chamar lá os grandões lá da minha corte aí, aqueles astrógrafos que lê tempo, lê tudo aí, traz eles lá. Os camaradas também chegavam, não sabiam ler. Manda chamar lá o feiticeiro. O feiticeiro chegava e falava: esse negócio não é comigo não, essa leitura aí, não sei ler. Porque só entende, irmão, as coisas de Deus quem é de Deus. Só entende a luta, só entende a dificuldade, só entende os problemas que vai passando, só quem é crente. Quando não é crente, fala: eu não presto, eu não mereço mesmo, eu mereço estar sofrendo assim, porque eu não valo nada, eu sou um pecador. Mas quando é crente, diga assim: eu sou um pecador, mas tem um que cuida de mim. Aleluia. Eu tenho um que cuida de mim. Daniel, irmãos, chega na presença do rei, manda chamar, né? Quem estava lá de lado, abandonado, no seu palácio, quem sabe não tinha nem oportunidade ali de chegar ali e falar com o rei. De repente a rainha chega e dá a notícia para o rei: tem um homem. Mas que homem é esse? É um homem que ele tem nele luz, é um homem que tem inteligência, é um homem que tem sabedoria. Olha que coisa linda, irmãos. E mas de onde ele adquiriu isso? Olha, rei, deve ser do Deus dele lá de Jerusalém. Quando ele veio para cá, o Deus dele não abandonou ele. Quando o seu pai trouxe ele para cá cativo, jovem, o Deus dele não abandonou ele. Aleluia. Mesmo que nós estejamos, irmãos, passando por dificuldade, passando por luta, passando por enfermidade, tem um Deus que não nos abandona. Tem um Deus que está conosco, irmão, para nos orientar. E a Bíblia diz que chegou todos os sábios, né? O rei manda chamar vocês lá. Os que vieram de um a um, pastor Gilmar, tudo correndo. Não, nós vamos ler. Nós vamos ler o que o rei está vendo lá. Nós vamos ler. Mas quando chega, irmão, e olha a escrita na parede, olha, rei, isso é coisa de outro mundo. Nós não podemos ler isso aí, não.
nós não entendemos nada o que aquela mão escreveu e está escrevendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o nosso Deus, irmão, tem ciúme das coisas que é dele. Veja os irmãos que Nabucodonosor tinha guardado essas taças, guardado esses utensílios que ele tinha trazido lá de Jerusalém. Certamente ele deve ter usado, mas usou com um pouquinho mais de inteligência, né? Não oferecendo o que era de Deus para outros deuses, né? E Deus não levou tanto em conta com Nabucodonosor. Mas Belsazar manda trazer, irmão, as taças, os utensílios, quem sabe os vasos que foi usado lá no templo, os sons, os microfones que foi usado lá no templo, né? Manda trazer agora para o palácio dele. E no palácio dele, ele quis usufruir daquilo que era de Deus. Tempo atrás aqui, me chamou a atenção, aqui dentro da sede, numa cena que eu vi aqui, e eu me lembrei, quando eu estava lendo essa mensagem, da nossa saudosa pastora Lloyd. Eu estava sentado com ela ali, conversando mais ela, após o culto, e tinha 2 copos descartáveis assim jogados no chão. Ela pegou um, pôs dentro do outro e segurou na mão e disse: eu não gosto que joga as coisas dentro da igreja. Porque ela sabia, irmão, que tudo isso que tem aqui, esses bancos, né, esses aparelhos de som, é consagrado, é para Deus, é de Deus. E Deus tem ciúme do que é dele. Eu fico triste, pastor Levi, quando eu olho para esses bancos, que com todo carinho os irmãos compraram, investiram, né? Bem verdade, na direção do Senhor, e alguém dá uma caneta, tem a mãe que tem a coragem de dar uma caneta, para o filho pegar e furar a cadeira. Hoje é culto de ensinamento, posso falar, né? Pegar a caneta e dar para a criança rabiscar o lugar que você senta, o que é seu e o que é de Deus. É seu e é de Deus, porque o que está aqui dentro é tudo de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Tiago 4 e 5, que Deus tem ciúme de nós, que nós somos templo e Ele habita em nós. E Deus também tem ciúme dos materiais que são dele. Agora, quando nós damos uma caneta, ou sei lá o que for, para a criança riscar, furar ou quebrar, tem igreja que até a criança vem, pega o microfone, joga no chão, destruindo as coisas que são de Deus. Irmãos, Deus olha do céu e tem ciúme. Por que tu está dizendo isso, pastor? Irmão, se ele teve ciúme das taças que o rei mandou buscar e trouxe para a sua festa de farra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele não aceitou, irmão, Deus não aceitou o rei encher aquelas taças de vinho e beber, adorando Deus estranho, sendo que aquelas taças serviam no templo de Deus, eram as taças consagradas ao Senhor. Aleluia. Quando o Senhor Deus olha do céu e olha naquele palácio e vê o rei Belsazar fazendo isso, irmão, Deus disse: eu tenho que dar uma mensagem para ele, eu tenho que mandar uma mensagem para ele. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela escrita somente Daniel pôde ler. Mas se fosse hoje, pastores, o rei ofereceu para Daniel cordão de ouro, deu presentes, disse: olha, Daniel, eu dou tudo que você quiser, até faço você ser um dos nossos aqui, terceiro dominador do reinado, se você ler o que está escrito lá. O que o rei quis dizer com isso? Você, Daniel, não é nada. Você não é nada, você também não vai conseguir ler. Os mais sábios que eu tenho aqui no palácio não leu o que estava escrito lá. Ainda mais você que veio lá de Judá, lá de Belém, ainda veio trazido para cá como cativeiro, você não vai conseguir ler isso aí não.
Mas o homem de Deus, irmãos, quando tem certeza que Deus está na vida dele, ele vai com toda a autoridade. Daniel chega na presença do rei e diz: rei, eu não quero nada disso que você está me oferecendo. Esses presentes, sabe o que você faz, Nabucodonosor, Belsazar? Dá para outros, dá para os seus astrólogos aí, adivinhão, feiticeiro, dá para eles. Eu não preciso disso não, porque eu já tenho, aleluia, a sabedoria, a inteligência, eu já tenho tudo o que eu preciso, porque o meu Deus já me deu. Mas eu vou ler, rei, para você. Aí nós vamos lá para Daniel, no capítulo 25, no versículo 5 e 25, que diz assim: e estava, pois, a escrita que escreveu: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino, cortou Deus o teu reino, contou Deus o teu reino e acabou. O homem dominava tudo, mandava tudo, tinha um reinado, estava dando uma festa para 1000, e a mensagem que Daniel leu para ele, isso acabou. Você já era rei, você não manda mais nada. Aí vem o 27, Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Irmão, se Deus fosse pesar o pastor Gênesis hoje na balança, como é que seria? Se Deus me pesasse hoje na sua balança, qual seria a resposta dele para mim? Qual seria a resposta de Deus, querido, para o irmão, para a irmã, se Deus te pesasse hoje na balança dele? Será que a balança estava com o fiel certinho? Ou está em falta? Será que se Deus pesasse você hoje, irmão, na balança, será que os seus dízimos, o fiel ia estar certo? Será que as tuas ofertas, a tua ajuda à obra de Deus, a tua ajuda à obra missionária, como é que estaria o fiel dessa balança de Deus? Aleluia. Pesado fosse na balança e não deu peso aqui, ó rei, que precisava. Aleluia. E o 28, Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e os persas. Acabou. Acabou o seu reinado. Você não tem direito a algum mais nada aqui, rei. Olha, toda essa festa que você fez aqui foi a última. Brinca com Deus. Brinca com ele. Às vezes, irmão, tem crente que fala assim: ah, não, Deus é bom, eu vou fazer o que eu quero. Ah, o pastor não manda em mim. O pastor está falando que eu estou assim, não estou agindo corretamente conforme a Bíblia quer, conforme a palavra de Deus. Mas ele não manda em mim, eu sou homem igual a ele mesmo. Aleluia. Mas se Deus escolheu o pastor, irmão, se Deus chamou o pastor para cuidar da noiva dele, é porque temos que obedecer. E pensa que é fácil, irmão? Pensa que o pastor cuidar da noiva é assim, cuidando de qualquer jeito? Não, irmão. A Bíblia diz que nós temos que dar conta desta noiva. Temos que dar conta. Por isso que Belsazar foi achado em falta. Ele estava usando aquilo que não era dele, não pertencia a ele. Ele não foi chamado para administrar aquilo que era os utensílios da casa de Deus. Ele estava mexendo com os pertences que pertencia à noiva. Já pensou os irmãos?
Aqui está um tapete forrado bonito, tá? Que as noivas gostam de fazer. Aí vem a noiva, toda de branquinha. Alguém pega, joga uma mancha de tinta vermelha no vestido da noiva. Ou dá lá um rasgãozinho no vestido. O noivo vai gostar? Quem organizou aquela noiva, as madrinhas, tudo vai gostar? Vai levantar contra. Mas e agora imagina os irmãos. O homem vai lá, pega os utensílios, as taças da noiva e leva para a sua festa de bagunça. E o dono da noiva, o esposo, olhando do céu, disse: eu não posso aceitar isto. Não posso deixar assim. A minha noiva, eu tenho cuidado dela. Aleluia. Eles já pegaram, tiraram do templo e trouxeram para cá aquilo que não pertencia a eles. E a Bíblia diz que aquela mão que escrevia lá. E o que me chama a atenção, que esse homem não teve mais chance. Não teve mais a oportunidade. O pai dele ainda teve, mas ele não. Porque além dele estar usando as coisas da casa de Deus, a Bíblia diz que ele estava adorando um montão de Deus. Um montão de deuses. De ouro, de prata, de pedra, de madeira, de ferro. Hoje está diferente, irmão. Hoje está diferente. Hoje nós vimos aí o grandão que queria mexer com a noiva. Aonde se encontra hoje? A noiva de Deus, irmão. A noiva de Cristo. Ninguém pode mexer. Ninguém pode atacá-la. Porque o dono da noiva, ele vai agir e vai agir com rigor. A Bíblia diz que, no versículo 29, então mandou Beltesazar que vestisse Daniel de púrpura, que ele pusesse uma cadeira de ouro ao pescoço e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no seu reino. Mas no versículo 30, irmão, aí vem a sentença. Depois que ele, mesmo Daniel não querendo, mas era o rei, ele tinha que obedecer, não é o rei? É o rei. Vocês aí, ele leu, ele falou tudo que está escrito aí, ele interpretou direitinho. Ele merece receber esses presentes. Agora, queridos, o homem já tinha passado por um ataque de bambear todas as suas vértebras na coluna, de quase morrer. Mas a rainha chegou e disse uma palavra para ele: vive eternamente. Não funcionou. Não funcionou. Porque ele não estava mexendo, irmão, com coisas simples. Ele estava mexendo com as coisas de Deus. Quem mexe com as coisas de Deus, irmão, vai pagar um preço caro. E a Bíblia diz que naquela mesma noite, o rei continuou na festa, o rei continuou bebendo, o rei continuou vivo? Não. A Bíblia diz que naquela mesma noite, depois daquela festança, depois de tudo que ele deu aos seus grandes, seus 1000, a Bíblia diz que todos tiveram que fazer o velório do rei. Porque a Bíblia diz que naquela mesma noite foi morto o rei Beltesazar, o rei dos caldeus. E o verso 31, aí veio o rei Dário dos Medos e ocupa o reinado, ainda na idade de 2 anos. Queridos, não podemos desprezar o homem de Deus. Não. Você que, às vezes, eu já tive a infelicidade, irmão, de ver membro
debater com o seu pastor e desprezá-lo. Dizer, você não manda em mim, eu faço o que eu quero. Mas vai pagar um preço. Porque o pastor, irmão, ele é o representante na terra aqui da igreja, da noiva. Quando o nosso pastor nos determina algo, certamente Deus já lhe orientou. Uma coisa que hoje, irmão, está tão difícil, antigamente, mas não é que na Assembleia de Deus não continua, continua. Hoje, se nós temos que trabalhar com uma certa cautela, os pastores têm que saber o que fala. Não, antigamente o pastor chegava e falava, irmão, olha, você pegou lá uma manga do seu vizinho, a partir de hoje você está disciplinado. O irmão ficava era alegre ainda, o pastor Jurandir, falava assim, não, irmão, eu errei mesmo, não podia ter feito isso, eu errei, eu mereço, o senhor pode me disciplinar, eu vou ficar aqui na igreja alegre, vou vencer a disciplina, porque eu estou caminhando para o céu. Mas hoje não, hoje o camarada faz o que quer e o pastor fica sabendo, ainda tem que o pastor tem que saber, o pastor precisa saber mesmo se é verdade, tem que ter uns 2, 3 ou 4 para provar. Então, querido, cuidado com o homem de Deus. O homem de Deus, irmão, Deus chamou, Deus colocou para estar na frente do trabalho. Mas o que eu acho interessante, pastor Levi, é que às vezes o camarada zomba da gente, pastorzinho, né? Pastorzinho não é de nada, mas aí quando ele está lá, enfermo, doente, ô pastor, eu estou bom não, eu vim aqui para o senhor orar para mim. O senhor pode passar aquele óleo de cura em mim? O pastor, como é o pastor, irmão, pastor é pastor, ele tem que, né, ter o coração grande. Eu me lembro e guardo sempre isso, pastor Joel sempre dizia assim, que coração de pastor é muito grande, cabe todo mundo, cabe até as ofensas, né? Tem hora que alguém ofende o pastor na hora quer ficar meio triste, o Espírito Santo diz assim, não, você é pastor, você tem que aguentar isso aí, porque você está cuidando da noiva. Aleluia. Belsazar não teve a oportunidade, irmão, de continuar, porque Deus deu a sentença a ele e ele morreu. Porque, pastor, mas ele fez um pecado grande, irmão, ele fez coisas que não agradou a Deus. Eu já fiz essa pergunta nesta noite: como está o nosso peso na balança de Deus? Se Deus me pesasse essa noite, ia ser correto o peso ou estava em falta? Se Deus parasse aqui nesta noite e disse assim, eu vou pesar a minha igreja, eu vou pesar a minha igreja, o trabalho que ela está fazendo, como é que seria o peso na igreja? Aleluia. Mas que Deus, irmão, em Cristo Jesus, possa continuar nos abençoando, que nós continuemos respeitando a casa de Deus, continue, irmão, honrando aqueles que cuidam de nós, continue, irmão, honrando os obreiros que cuidam da igreja, aleluia, e os irmãos, as irmãs, não, é quem tem que cuidar da igreja é zelador. Não, mas a igreja é nossa. Quem tem que cuidar da igreja somos nós. O pastor comprou agora, rapaz, olha, umas caixinhas novas. Vamos zelar. O pastor trouxe uns bancos novos aqui para a igreja, bonitinho. Vamos tirar as canetas das crianças. Não vai deixar rabiscar e furar, não, irmão. Mas infelizmente, tem pessoas que não têm esse cuidado na sua igreja, daquilo que Deus te deu. Aleluia. Continue, irmão, orando por nós, para que o Senhor continue nos abençoando, nos dando vitória, porque a volta de Jesus está muito perto, irmão.
A volta de Jesus está se aproximando. E alguém pode dizer assim: mas já vejo falar isso há tanto tempo. Mas muito em breve, Jesus vai descer para buscar a sua igreja, porque Ele tem cuidado dela, Ele tem ciúme dela, irmão. Pensa vocês que Deus não está olhando, irmão, por tudo que a igreja está passando aqui na terra, por todas essas tribulações que a igreja está passando. Deus está olhando e Deus tem ciúme da sua igreja. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando no nome de Jesus. Deus abençoe o pastor Jurandir pela oportunidade. Que Deus continue abençoando. Nós vamos colocar de pé, irmão. O pastor nos deu a oportunidade de estar orando pelos irmãos. Domingo eu estive ali no Jardim Odessa Degan, cooperando com o pastor Valdeci. Ele nos ligou quase em cima da hora, nem deu tempo de eu falar com o meu pastor, mas o pastor Levi disse para mim assim: pastor Renan, onde o senhor foi? Já dá, fala, leva meu abraço, né? Então ele já deu a liberdade de nós estar aí no campo, falando de Jesus, porque pregador, irmão, pregador é aqueles pregador que faz muito barulhão, né? que a mídia chama para lá e para cá e tal, mas não, nós somos um levador da palavra de Jesus. Eu disse para os irmãos que o nosso Deus, que tem as portas abertas para os seus filhos. Alguém pode dizer: pastor, mas não tem emprego, a situação está difícil. Mas se nós orarmos, a vaga que tem é sua. Eu quero convidar os irmãos, se estiver alguém desempregado aqui nesse culto, nesta noite, vem à frente, nós vamos orar. O dono das empresas abre porta, que é o nosso Deus. E se estiver alguém enfermo também, nós vamos orar. E Jesus tem poder para curar, porque Ele é maravilhoso e Ele tem poder para curar os seus filhos. Nós vamos estar orando. Aleluia. Nós vamos orar por esses irmãos. Oremos. Tem mais alguém? Se tiver, pode vir, irmão. Não tem vergonha não. Pode vir. Pode vir representando seu filho, sua filha, seu vizinho. Que Jesus está na sua palavra. Isso não é errado, não. Eu estar aqui representando meu filho não é errado, não. Porque Jesus fez um milagre. Uma mulher que foi lá e chegou: Senhor, tem misericórdia de mim. Minha filha está lá em casa, miseravelmente endemoniada. Ela não pôde vir aqui, Jesus, mas eu vim aqui no lugar dela. E a Bíblia diz que Jesus deu a bênção àquela mulher. Quando ela chegou na sua casa, a sua filha estava curada. Nós vamos orar. Amado e querido Deus, Pai, nós pregamos a Tua palavra, Senhor, e sabemos, ó Deus, que Tu é o Deus que cuida da Tua noiva. Sabemos que o Senhor tem ciúme da Tua noiva. Pai, aqui está Teus filhos, ó Pai. Ó Senhor, precisando de uma bênção, precisando de um milagre, precisando de uma porta aberta, de um trabalho, precisando de uma cura. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor é o Deus que tem poder para curar. Pai, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, nós Te pedimos, Senhor, que Tu venha nesta noite a repreender todo o mal, toda dor, toda enfermidade, tudo aquilo, Senhor, que esteja prejudicando a Tua igreja, seja repreendido no nome precioso de Jesus. Nós Te agradecemos. Amém. Bem, meus irmãos, quinta-feira temos aqui a Noite da Vitória. Sexta-feira é a abertura aqui da reciclagem dos obreiros, que dura até segunda-feira. E no sábado é a abertura da Umadicli, da nossa mocidade, que vai durar até na terça-feira. Mas domingo pela manhã tem a escola bíblica dominical. Não haverá suspensão do trabalho da escola dominical no domingo pela manhã. Então contamos com a presença de todos, amados irmãos. Agradecemos a todos das congregações que vieram cooperar conosco
Deus abençoe e recompense, leve no coração as nossas considerações, sejam abençoados pelo Senhor Jesus. Pedimos, nossa irmã Andréia, fica de pé, por favor. Senhora, esta irmã nova convertida, ela precisa de 2 cômodos para morar. Se alguém tiver como, é isso para a senhora? Então, fale com ela. Se você tem aí, pode acertar para ela, que ela precisa mudar da onde ela está. E espera que se alguém tem um cômodo, esses 2 cômodos, que oferecer para ela, eu acerte com ela, converse com ela para ser aí abençoado nesse sentido. Deus abençoe. Obrigado pela sua atenção. Fique com Deus. Então, pastor, tem mais alguma informação? Está tudo na paz? Louvamos a Deus por tudo. Hoje também teve reunião ali no subsolo dos departamentos sobre a família. Então, alguns irmãos não estão aqui porque estiveram ali na reunião, ali no nosso subsolo. Mas louvamos a Deus por esse privilégio e aprendemos nesta noite de nós não trocarmos o santo pelo profano. Há um sério perigo quando se troca o santo pelo profano. Então, o instrumento que louva a Deus não vai louvar o carnaval ou outras músicas aí, não é? Pois é, Nabucodonosor trouxe como juízo de Deus pela rebeldia daquele rei que mostrou tudo, não é? Mas ele deixou lá guardado. Mas o outro se alvorou, perdeu o equilíbrio e trocou o santo pelo profano e não teve quem segurasse. Então tem muitas pessoas que pagam aí um preço muito grande porque brinca com o santo e dá lugar ao profano. E isto é, numa linguagem bem que nós podemos entender, é como o cartão do crédito. Você passa, você digita a senha, mas no vencimento a fatura vem, não é? E não tem escape. Se trocou o santo pelo profano, a fatura vem, não é? E não paga para ver. Aí tem Serasa, tem execução. Se tudo espiritualmente estamos falando, usando uma linguagem material para traduzir o espiritual. Então, quando entramos na casa do Senhor, é santo desde o portão até o porão. É santo. Portanto, senhores pais, senhoras mães, senhores avós, ensina os seus filhos que a casa do Senhor é santa. É o dever nosso. Ensina. Claro que a criança tem a disposição, mas ensina os limites para a organização. E cada um de nós temos responsabilidade. Se a cadeira é santa, até o meu assentar tem que ser diferente. E aqui, como é o ensino, se você usou o copo, tomou água, tem a obrigação de conservar aqui santo. Tomou a água, tira o seu copo e leva ali. Isso é o quê? Uma educação cristã, é uma reverência àquilo que é santo. Eu ensino da palavra do Senhor, é noite do ensino e oportunidade para ensinar. Portanto, agradecemos a todos, orando que tenha uma semana de bênção. Não esqueça, quinta noite da vitória, e nós obreiros, juntamente com aqueles que vêm fazer a reciclagem, sexta-feira, esforça ser o primeiro a chegar. Esposa também é obreira. Amém? As irmãs não falaram nada. Esposa também é obreira. Amém? Bem forte. Amém? Então, estar aqui te convém. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Ficamos de pé, agradecemos a Deus. Pastor Joel nos abençoando em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine em cada vida,
E todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.